Essa semana caiu como uma bomba as denúncias, as acusações contra o agora ex-ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, intelectual respeitado dentro da academia, um homem preto respeitado dentro da comunidade preta por ser um homem que conseguiu chegar até onde chegou. Até então, de reputação ilibada, acima de qualquer suspeita, mas quando as primeiras notícias começaram a serem veiculadas na imprensa, a sensação foi de consternação geral, sobretudo para quem é envolvido com política e sobretudo para pessoas que fazem parte da comunidade preta. Sim, como jornalista eu recebi informações quando já estava quando as notícias já estavam pululando. Algumas mulheres que eu confio muito vieram até mim dizer que já tiveram experiências ali desagradáveis com o Silvio Almeida, com relação a flerte, com relação a olhares maliciosos. E isso foi, como eu confio nessas pessoas, são pessoas que eu admiro, isso já foi minando qualquer posicionamento que eu pudesse vir a ter, como eu vi alguns homens pretos tendo, de que isso poderia ser só fumaça ou teoria da conspiração, como eu sei que muita gente ainda está achando que tem uma mega conspiração contra o Silvio Almeida. O que eu acho também que acho que não é de tudo descartável, e eu entendo esse posicionamento dos homens pretos, porque quando você é acostumado a ser atacado o tempo todo na vida, você tende a ficar numa posição defensiva, e eu entendo perfeitamente, assim como eu entendo perfeitamente as mulheres que não, jamais vão subestimar a denúncia e já tomam as denúncias como uma verdade absoluta, embora eu acho que a gente precisa equilibrar o acolhimento com a não condenação imediata de um homem preto. E eu sei que isso é muito, muito difícil. Falar de violência, de assédio sexual é uma coisa complicadíssima. Eu já fui acusado de assédio por uma pessoa que eu nunca conheci, e isso acabou praticamente com a minha carreira durante um tempo. Mas as pessoas não podem se deixar levar por evidências anedóticas. O que acontece com você não significa a realidade como um todo. Muitas das nossas experiências micro levam a gente a tomar decisões ignorando a realidade. Por exemplo, alguém que é assaltado pode querer aí que matem todos os bandidos, quando na verdade não é isso que vai resolver a violência, embora dê para entender a raiva e a frustração. Eu acho que o que a gente precisa agora é sair da infância emocional. A gente precisa respirar e encontrar um equilíbrio entre defender a subjetividade da masculinidade preta, sem desqualificar denúncias vindas de mulheres sobre abuso, refletir sobre o culto à personalidade, sendo ela homem ou sendo ela mulher. Acho que a nossa carência de representação deixa a gente muito apegado a buscar heróis. Isso é uma característica do brasileiro em geral, mas eu acho que nós, como comunidade negra, não podemos cair nessa armadilha, até porque apego a uma personalidade, a um herói, enfraquece o coletivo. A gente precisa se organizar coletivamente, coisa que nós não fazemos. Por mais que existam os movimentos negros, eu acho que eles estão muito enfraquecidos. Acho que a gente precisa parar também de se associar uma vez atrás da outra a partidos de esquerda liderados por pessoas brancas. Eu acho que os caciques pretos desses partidos têm que se organizar, montar um partido próprio, forte. Eu acho que a esquerda sentiria o baque se perdesse essa base de apoio. E não estou dizendo sobre organização para defender possíveis abusos que homens pretos cometam. Não, até porque eu já participei de campanhas do movimento negro e sei que muitas vezes as mulheres pretas dentro dos movimentos negros são tratadas muito mal e são silenciadas. Eu tenho experiência com isso porque eu estive lá dentro e eu sei que muitas delas são sim. Mas é justamente para trazer essas mulheres e homens pretos em espaços de poder dentro de um partido único, para que todos tenham vozes igualitárias, para que a gente possa debater essa equidade de forma saudável, sem ser linchado pela branquitude em público, e que essas mulheres tragam pra gente, e que esses homens que estão dispostos a discutir tragam para toda a comunidade uma saída, porque a gente continua sendo trucidado, a gente não consegue alcançar os espaços de decisão política, e quando a gente alcança, acontece esse tipo de coisa. É a brecha que o sistema queria, já dizia Racionais. O que fazer? A sensação de luto que se
tomou, muita gente condenou, dizendo que não era para estar derrotista nesse cenário. Mas é muito difícil controlar quando duas pessoas que vieram símbolos de luta, Aniele, irmã da Marielle Franco, o Silvio Almeida, intelectual, acadêmico, respeitado, com uma obra magnífica, acabam se envolvendo numa coisa tão grave como essa. O sentimento que eu captei da galera foi um sentimento de luto dentro da comunidade preta, sobretudo em grupos voltados para homens pretos, voltados para a masculinidade preta. Por quê? Demorou muito até que os homens pretos começassem a falar sobre sentimentos, começassem a falar sobre os venenos que a gente assimilou do patriarcado trazido com os homens brancos. A gente faz um grande esforço para dissociar as individualidades da masculinidade preta do que o patriarcado branco traz. Óbvio, a gente tenta não negar todas as benesses que a gente sim colhe até certo ponto de tudo isso. Entre algumas coisas, entre formas de reagir, teve quem entrou no estado de negação, preferiu entrar até no lance de teoria da conspiração. Eu mesmo digo que eu pensei, vou esperar mais porque, tá muito louco isso. Mas aí entra o fator também de culto à personalidade. A gente acaba cultuando personalidades, a gente acaba ficando um pouco esquecido de que as pessoas são seres humanos, elas erram, elas podem cometer crimes, elas podem vacilar, etc. e tal. E não, aqui não estou dizendo que o Silvio Almeida é culpado, afinal são acusações, a presunção de inocência sempre em primeiro lugar, obviamente sem jamais se desfazer, subestimar a denúncia de mulheres, e eu acho que trazer tudo exatamente como eu penso requer muito mais detalhes, muito mais informações, que eu já estou lendo, estou investigando para ver se eu escrevo alguma coisa. Mas o que eu quero falar aqui é sobre o estado de consternação geral da comunidade preta. O pessoal ficou muito cabisbaixo, eu fiquei muito ansioso, a sensação foi terrível, e eu acho que a gente ainda não pode mensurar o estrago que isso fez, o estrago que isso faz. Eu vi várias reflexões vindas de mulheres pretas, vindas de homens pretos. Alguns falam, não podemos estar de luta, a gente está aí numa batalha de 350 anos, enfrentamos a escravidão, bola para frente. Outros já falam, não, realmente a coisa talvez vá para trás. Eu sou do time que reconheço que a gente avançou em algumas coisas, mas que quanto tempo a gente demora para produzir um Silvio Almeida? Quanto tempo a gente demora para produzir uma Aniele Franco? E a gente já tinha entrado, quer dizer, já estamos em plena ascensão da extrema-direita, do fascismo brasileiro, em que nós não conseguimos avançar muito em conseguir direitos. A gente está lutando mais para que a gente não perca direitos. E aí isso acaba sendo um duro baque que, inclusive, eu acho muito difícil mensurar agora. Ainda que haja alguma reviravolta, o que nesse momento eu acho improvável, que se prove inocência de um lado, ou que se prove a culpa, não importa o resultado, é uma derrota enorme. Por quê? O Silvio Almeida, a sentença dele é perpétua. Ainda que ele consiga, sei lá como, provar que não fez nada disso, a sentença dele é perpétua. Ele é um homem preto morando no Brasil. As mulheres que supostamente sofreram o assédio, caso elas tenham sofrido mesmo, aqui eu falo caso, mais uma vez, não negando, mas a gente sempre trabalha com a presunção de inocência, já que quem acusa precisa denunciar, e aí a gente aguarda as investigações. Mas trabalhando aí com a tese de que elas sofreram, elas também vão sofrer traumas psicológicos, sem contar que elas vão sofrer com uma desconfiança eterna, ainda mais a Aniele, que é uma mulher pública, uma vez que assédio e abuso não são coisas fáceis de se comprovar, é uma coisa muito complexa. Isso sim vai suscitar desconfiança em cima delas, ainda que seja muito positivo ver esse acolhimento que hoje se tem às mulheres que denunciam o abuso, coisa que a gente não via há um tempo atrás. Mas entramos num paradoxo. Qual é o paradoxo aqui?
E aqui eu me refiro aos homens negros, aos homens pretos. O paradoxo é o nosso impulso de querer preservar a nossa subjetividade, nossa individualidade diante de um caso em que um homem preto de referência está sendo acusado de assediar uma mulher, e mais simbólico ainda, uma mulher preta. E é um caso que abalou as estruturas da República, vai entrar para a história da política, e todos nós nos sentimos atingidos, não dá para negar isso. Mas a gente também precisa assumir e refletir sobre o nosso papel dentro do patriarcado e dentro das nossas masculinidades, dentro dos nossos impulsos moldados, dos nossos impulsos construídos dentro de uma sociedade que pede uma performance de conquista, uma performance sexual, uma performance em todos os âmbitos, uma vez que a gente chega numa fase em que começa a ser visto em espaços de poder, muitos de nós estudamos, viramos acadêmicos, e a gente começa a querer coisas que nos foram negadas antes, e muitas coisas relativas a racismo, relativo a machismo, carências, frustrações, acabam não sendo tratadas como se deve, acabam não sendo discutidas num pacto masculino de silêncio, e a gente acaba ficando seduzido quando algumas oportunidades, com muitas aspas, surgem, e a gente exerce muito mais o papel de homem do que de homem preto. E aqui eu não tenho medo de separar, porque eu sempre defendo que essa separação de experiências, separações de subjetividades. Embora o homem preto tenha as benesses dentro do patriarcado, ele sofre muito mais do que o homem branco. Nós somos os que mais morrem, nós somos os mais encarcerados. Mas eu não estou aqui para defender o homem preto em sua totalidade, mas para pensar, enquanto comunidade preta, o que fazer diante do baque que nós sofremos. A gente precisa se organizar de fato, a gente não vai produzir um Silvio Almeida tão cedo, a gente não vai produzir outra Aniele Franco tão cedo, embora eu acho que nesse quesito de representação política as mulheres pretas estão muito mais à frente que os homens pretos, e isso é outro fator que a gente pode discutir, mas eu vejo uma confusão muito grande, sobretudo em nós, homens pretos, em sentar, respirar e debater essa masculinidade preta com calma, em aceitar que talvez um de nós, um dos representantes máximos de performance vitoriosa, tenha errado. E o que exatamente nós vamos fazer com isso? É um paradoxo muito complicado de se lidar.